Imagine que você está no coração do deserto, cercado pelas imponentes pirâmides e as misteriosas tumbas dos faraós. O vento sopra suavemente, levantando areia fina que obscurece o horizonte. Sob essa vasta extensão de areia, repousam os segredos de uma civilização antiga, cercada por mitos, lendas e maldições. Por milhares de anos, essas tumbas permaneceram intocadas, guardando os corpos mumificados de reis e rainhas, que para os egípcios antigos não eram apenas humanos, mas divindades vivas. Protegidos por rituais e feitiços, foram sepultados com seus tesouros e legados, e com algo mais, uma advertência. Uma ameaça àqueles que ousassem perturbar seu descanso eterno. A frase gravada em hieróglifos ressoava como um aviso. A morte virá com asas rápidas para aqueles que perturbarem o sono dos faraós. Era uma profecia, ou um simples ato de intimidação? Muitos acreditavam ser apenas superstição. Mas em 1922, o mundo moderno foi confrontado com um dos mistérios mais fascinantes e aterradores da história: a maldição dos faraós. Hoje, vamos explorar um dos mistérios mais intrigantes da história antiga. O que realmente aconteceu com aqueles que ousaram abrir as tumbas dos faraós? Existem forças ocultas guardando esses segredos milenares? No início do século XX, o Vale dos Reis, no Egito, já era um campo de sonhos e frustrações para muitos arqueólogos. Enquanto várias tumbas de faraós já haviam sido descobertas e exploradas, uma permanecia oculta: a tumba de Tutankhamon, o jovem rei que governou por apenas 10 anos e morreu misteriosamente aos 18. Howard Carter, um arqueólogo obstinado, dedicou anos de sua vida em busca dessa tumba perdida. Financiado por Lord Carnarvon, um nobre britânico, Carter continuou suas escavações, mesmo quando todos ao seu redor acreditavam que o Vale dos Reis já havia sido totalmente explorado. Mas ele estava convencido de que algo ainda esperava sob as areias do deserto. E ele estava certo. Em 4 de novembro de 1922, uma pequena descoberta mudou tudo. Um degrau de pedra, esculpido na rocha, emergiu do chão. Conforme a equipe de Carter cavava, mais degraus foram revelados, levando a uma porta lacrada com o selo da necrópole real. O coração de Carter disparou. Ele sabia que estava à beira de uma descoberta monumental. Finalmente, após semanas de preparação, Carter e Carnarvon se prepararam para abrir a tumba. No dia 26 de novembro de 1922, Carter fez um pequeno buraco na parede da câmara selada. Ao aproximar uma vela da abertura, ele conseguiu espiar o interior pela primeira vez. Quando Lord Carnarvon, atrás dele, perguntou: "Você vê algo?", Carter respondeu com a famosa frase: "Sim, coisas maravilhosas." Ali, diante de seus olhos, estava a tumba intacta de Tutankhamon, repleta de ouro, joias e artefatos inestimáveis. Mas o que Carter e sua equipe não podiam prever era que, ao abrir aquela tumba, eles haviam despertado algo mais. Algo muito mais perigoso do que riquezas. Mas o que realmente estava por trás dessa maldição? Seria a maldição da múmia apenas um mito, ou havia algo mais sombrio protegendo os segredos do antigo Egito? Poucos meses após a abertura da tumba, a tragédia atingiu a equipe de Carter. Em abril de 1923, Lord Carnarvon adoeceu repentinamente. Uma picada de mosquito em seu rosto havia infeccionado, e ele desenvolveu uma febre alta. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu. Curiosamente, no momento exato da morte de Carnarvon, as luzes do Cairo se apagaram, mergulhando a cidade na escuridão. Para muitos, isso foi o primeiro sinal de que a maldição dos faraós havia sido desencadeada. Um evento tão inexplicável e sincronizado parecia ser mais do que uma mera coincidência. E esse foi apenas o começo. Logo após a morte de Carnarvon, sua cadela, que estava na Inglaterra, morreu subitamente de uma forma inexplicável, aumentando o temor de que forças sombrias estivessem em jogo. E com isso, os rumores da maldição dos faraós começaram a se espalhar pelo mundo, capturando a imaginação do público e da imprensa. Mas o que era essa maldição? O que realmente estava acontecendo com aqueles que ousaram violar o sono do jovem faraó? Após a morte de Lord Carnarvon, outras figuras ligadas à descoberta da tumba de Tutankhamon começaram a sofrer destinos trágicos. George J. Gould, o empresário americano que visitou a tumba, adoeceu logo após sua visita e morreu pouco depois. Arthur Mace, um dos arqueólogos que ajudou Carter a abrir a tumba, sofreu de uma doença degenerativa misteriosa e faleceu pouco tempo depois. Outro exemplo assustador é o de Richard Bethel, o secretário de Carter, que foi encontrado morto em circunstâncias suspeitas em 1929. Ele foi sufocado em seu próprio quarto, sem qualquer sinal de luta ou invasão. A imprensa não demorou a associar sua morte à maldição dos faraós. Conforme mais mortes ocorriam, o medo da maldição crescia. Entre 1922 e 1930, aproximadamente 11 pessoas diretamente envolvidas com a escavação da tumba de Tutankhamon morreram sob circunstâncias misteriosas. A imprensa mundial alimentava a narrativa de que algo sobrenatural estava em ação. Mas os céticos começaram a buscar explicações alternativas. Alguns acreditavam que a verdadeira causa das mortes estava longe de ser mágica. Fungos e bactérias, seladas dentro das tumbas por milênios, poderiam ter infectado os exploradores, resultando em doenças fatais. Outros sugeriram que a maldição não passava de uma coincidência macabra, exacerbada pelo sensacionalismo da mídia. Mas para aqueles que acreditavam na maldição, a explicação era simples.
Os antigos egípcios, mestres em magia e astrologia, haviam selado suas tumbas com feitiços poderosos, e qualquer um que ousasse violá-las enfrentaria a ira dos deuses. Para entender a verdadeira natureza da maldição dos faraós, precisamos olhar mais de perto as crenças espirituais dos antigos egípcios. Os egípcios acreditavam profundamente no poder dos números e dos astros. A numerologia e a astrologia desempenhavam papéis fundamentais em sua cosmologia e em seus rituais. Os sacerdotes egípcios eram mestres em interpretar os movimentos celestiais e usavam esse conhecimento para determinar datas auspiciosas para os rituais mais importantes. Um exemplo fascinante envolve a data em que a tumba de Tutankhamon foi selada. Alguns estudiosos sugerem que ela foi fechada durante um alinhamento astrológico específico, escolhido para garantir a proteção espiritual do faraó no além. A lua azul, no raro evento astrológico, também é mencionada como um elemento de proteção. De acordo com a numerologia egípcia, o número 9, presente em muitas das datas ligadas à maldição, representa completude e poder espiritual. Essa prática de proteção estendia-se não apenas à vida, mas também à morte. As tumbas dos faraós eram projetadas como portais para o além, e feitiços eram entalhados nas paredes para proteger os mortos dos invasores. Esses encantamentos, conhecidos como maldições da tumba, eram destinados a garantir que ninguém perturbasse o sono dos reis e rainhas. Será que os sacerdotes egípcios realmente lançaram uma maldição sobre a tumba de Tutankhamon como advertência para qualquer um que ousasse violá-la? E mais importante, será que esses feitiços ainda têm poder nos dias de hoje? Entre todas as tragédias que cercaram a descoberta da tumba de Tutankhamon, há uma questão que permanece sem resposta. Por que Howard Carter, o homem que liderou a expedição, nunca sofreu as consequências da maldição? Apesar de ter sido o primeiro a abrir a tumba, Carter viveu por mais 17 anos, falecendo de causas naturais em 1989. Durante sua vida, ele parecia imune à tragédia que afligiu tantos de seus colegas. Mas por quê? Algumas teorias sugerem que Carter foi poupado porque respeitou os rituais e artefatos que descobriu. Ele nunca tirou nenhum tesouro para si e tratou a tumba com o maior cuidado possível. Outros acreditam que ele simplesmente teve sorte. Mas há também quem pense que Carter descobriu algo dentro da tumba, o segredo tão poderoso que garantiu sua proteção. O segredo que ele levou consigo até o túmulo. E então surge a pergunta: o que mais Howard Carter sabia? O que ele encontrou dentro da tumba que nós nunca saberemos? Décadas se passaram desde a abertura da tumba de Tutankhamon, mas o mistério da maldição dos faraós permanece tão intrigante como sempre. Será que as mortes que seguiram a descoberta foram meras coincidências ou algo muito mais sombrio estava em ação? Teriam os antigos egípcios realmente dominado artes mágicas capazes de alcançar o além-túmulo, protegendo seus segredos com forças que ainda não entendemos? Ou talvez o verdadeiro mistério resida na própria fragilidade da vida humana. O desejo de compreender o desconhecido, de explorar o que foi enterrado no passado, sempre veio com riscos. E aqueles que desafiam o desconhecido, seja por ciência ou por superstição, podem acabar pagando o preço. Até hoje, turistas e arqueólogos continuam a visitar as tumbas dos faraós, fascinados pelos segredos que elas guardam. Alguns saem ilesos, enquanto outros enfrentam estranhos infortúnios. Coincidência? Ou a maldição ainda está ativa, aguardando seus próximos alvos? Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: os antigos segredos do Egito ainda guardam mistérios que podem nunca ser completamente revelados. Talvez seja melhor que certos enigmas permaneçam enterrados nas areias do tempo, para sempre. E você? Se tivesse a chance de entrar em uma dessas tumbas, sabendo o que aconteceu com aqueles que vieram antes, você ousaria desafiar a maldição? Os segredos enterrados nas profundezas do deserto egípcio continuam a nos intrigar e a nos desafiar. O tempo não apagou a fascinação que temos pelas antigas civilizações, especialmente a dos faraós. Para muitos, as pirâmides e as tumbas são monumentos da grandeza humana, marcos da arquitetura e da engenharia. Mas para outros, esses lugares são portais para o sobrenatural, guardados por forças que não compreendemos completamente. O mistério não se limita apenas à tumba de Tutankhamon. Ao longo dos séculos, diversas escavações trouxeram à luz artefatos que despertaram especulações sobre maldições, proteção espiritual e magia antiga. Relatos de arqueólogos que, após violarem tumbas, adoeceram ou enfrentaram infortúnios inexplicáveis, reforçam a crença de que mexer nos segredos dos faraós é uma ofensa que traz consequências graves. O que faz dessas lendas tão duradouras é justamente a falta de respostas definitivas. As histórias de maldições, embora intrigantes, nunca foram provadas, mas também nunca foram completamente refutadas. A ciência moderna pode fornecer explicações plausíveis, como a presença de fungos mortais nas tumbas, que teriam se desenvolvido por milênios em ambientes fechados. A teoria de bactérias ancestrais, escondidas por eras e liberadas ao contato com os exploradores, ganhou força entre os cientistas. No entanto, essas explicações materiais não conseguem apagar a aura de mistério e medo que cerca essas tumbas. As crenças dos antigos egípcios no poder da vida após a morte são parte fundamental de sua cultura.
Eles acreditavam que seus faraós, após a morte, se tornariam deuses e que seu descanso eterno deveria ser protegido a qualquer custo. Isso explica a elaboração das maldições da tumba, escritas como advertências para aqueles que tentassem roubar ou violar os segredos enterrados. Não se tratava apenas de proteger o corpo, mas também a alma do faraó, garantindo sua passagem segura para o além. Mas a história não para por aí. Além das maldições, a própria disposição das tumbas e seus tesouros nos conta muito sobre a complexa relação que os egípcios tinham com a morte. A ideia de que a vida terrena era apenas uma passagem e que o verdadeiro poder e glória estavam reservados para o além-túmulo permeia cada detalhe dessas tumbas. Para eles, a morte não era o fim, mas o começo de uma nova existência. E essa existência precisava ser devidamente protegida. Enquanto os arqueólogos continuam a escavar e descobrir novas relíquias, fica claro que cada descoberta traz consigo mais perguntas do que respostas. A ciência pode nos ajudar a compreender a engenharia e a cultura por trás desses monumentos impressionantes, mas sempre haverá uma parte inexplicável. Algo além da compreensão racional parece cercar essas descobertas. E é essa combinação de mistério, história e superstição que mantém viva a lenda das maldições dos faraós. No final das contas, é a natureza humana que nos leva a querer explorar o desconhecido, mesmo sabendo dos riscos. Queremos entender os segredos do passado, mesmo que isso nos custe caro. E assim, as areias do tempo continuam a sussurrar histórias de poder, divindade e maldições. Histórias que talvez nunca conheçamos completamente. Mas uma coisa é certa. Enquanto houver quem ouse desafiar os mistérios do Antigo Egito, essas lendas continuarão a nos assombrar, alimentando nossa imaginação e nos fazendo questionar o que está além do nosso alcance. O que será que os faraós ainda têm a nos ensinar? Enquanto o vento sopra incessante sobre as dunas do deserto, movendo a areia de um lado para o outro, como se estivesse apagando as pegadas daqueles que se aventuram por esses segredos milenares, o fascínio pelo Egito Antigo continua irresistível. A cada nova descoberta, parece que os antigos faraós sussurram mais enigmas, revelando apenas o que eles permitem ser descoberto. Howard Carter, ao descobrir a tumba de Tutankhamon, abriu as portas para um dos mistérios mais celebrados da história arqueológica. O deslumbramento com as coisas maravilhosas que ele encontrou reverbera até hoje. Mas com o tempo ficou claro que, junto com os tesouros e artefatos inestimáveis, também emergiu um mistério que resiste à lógica. A maldição que supostamente puniu todos aqueles que se atreveram a desenterrar o jovem faraó. Mas o que move essas crenças tão profundamente? Seria o medo do desconhecido? A força dos mitos que atravessam gerações? Ou há realmente algo que ultrapassa a compreensão humana, escondido nas sombras dessas tumbas? Os incidentes que seguiram a descoberta da tumba de Tutankhamon, como a morte de Lord Carnarvon e outros envolvidos na escavação, rapidamente alimentaram a ideia de que a maldição dos faraós não era apenas um conto para assustar exploradores. No entanto, a ciência e a história seguem tentando desmistificar esses eventos. Será que as bactérias antigas e os fungos escondidos por milênios nas tumbas são de fato responsáveis pelas tragédias? Ou a coincidência é tão poderosa que desafia a nossa capacidade de aceitar o acaso como resposta? Para além dos fenômenos físicos, há o fator psicológico. Quando se entra em uma tumba selada por milênios, enfrentando inscrições milenares advertindo sobre mortes rápidas e vinganças divinas, como não ser afetado por uma atmosfera tão carregada de significado e superstição? O poder da mente humana, às vezes, pode ser tão potente quanto qualquer maldição. E é aí reside o verdadeiro enigma. Até que ponto somos vítimas das histórias que contamos? Os egípcios, com seu profundo entendimento dos astros, dos números e da magia, sabiam como manipular a percepção e o medo. Os feitiços entalhados nas paredes, a disposição dos sarcófagos e até mesmo o alinhamento das tumbas com certos eventos astrológicos indicam uma civilização que acreditava firmemente no poder das forças espirituais. O uso do número 9, considerado símbolo de completude espiritual, permeia muitos dos rituais de sepultamento, como se fosse um lembrete constante de que essas tumbas não eram apenas lugares de descanso, mas portais para o além. Porém, ao mesmo tempo que tentamos racionalizar esses mistérios, o apelo das maldições continua vivo. A narrativa de que forças antigas podem ultrapassar o tempo e punir aqueles que desrespeitam o descanso dos faraós toca algo profundo em nós. Nos faz questionar se realmente entendemos o que está além de nossa realidade física. Nos faz refletir sobre a possibilidade de que os egípcios, com todo o seu conhecimento espiritual e astrológico, talvez tivessem acesso a verdades que ainda nos escapam. Mas e quanto ao homem que liderou a expedição, Howard Carter? Porque ele, o primeiro a quebrar o selo da tumba, escapou aparentemente ileso das garras da maldição. Esse é talvez um dos maiores enigmas não resolvidos. Carter viveu por 17 anos após a descoberta, sem sinais de maldição. Teria ele sido poupado por algum motivo desconhecido? Teria de alguma forma respeitado as forças que habitavam aquele lugar sagrado? Algumas teorias sugerem que Carter sabia mais do que revelou. Talvez ele tenha encontrado algo dentro da tumba que lhe garantiu proteção.
Ou talvez, como muitos acreditam, ele simplesmente foi afortunado. E mesmo assim, sua sobrevivência levanta mais perguntas do que respostas. Décadas se passaram desde a abertura da tumba de Tutankhamon, e o mistério da maldição dos faraós continua a nos instigar. Será que aqueles que morreram após a descoberta foram vítimas de coincidências cruéis, ou algo muito mais sombrio estava em ação? Teriam os antigos egípcios realmente dominado uma forma de magia capaz de atravessar os séculos, punindo os intrusos de suas tumbas sagradas? A resposta talvez esteja em algum ponto entre a ciência e o misticismo, entre o que podemos provar e o que preferimos deixar nas sombras. O que sabemos com certeza é que a natureza humana sempre será atraída pelo desconhecido, pelo enigma que parece nos desafiar a compreender o impossível. E é essa curiosidade, esse desejo de desvendar os segredos do passado, que mantém viva a busca pela verdade. Enquanto arqueólogos modernos continuam a escavar, ainda há um aviso silencioso ecoando nas profundezas das tumbas. Nem todos os segredos querem ser descobertos. Algumas portas talvez devam permanecer fechadas, pois ao abrirmos as câmaras seladas pelo tempo, podemos nos deparar com verdades que não estamos preparados para entender. Agora cabe a você decidir. Até onde você iria para desvendar esses segredos? Você arriscaria sua vida, seu destino, para entrar em uma tumba sagrada, sabendo do que aconteceu com aqueles que o usaram antes de você? E assim, o mistério persiste. As areias do deserto continuam a soprar, cobrindo e descobrindo segredos ao seu próprio ritmo. O tempo pode apagar rastros, mas não consegue silenciar as perguntas que ecoam desde o fundo das tumbas dos faraós. Enquanto arqueólogos e aventureiros modernos continuam a explorar o Vale dos Reis e as pirâmides, a pergunta que fica não é apenas o que mais podemos descobrir, mas se devemos descobrir. A humanidade sempre buscou respostas, sempre tentou desafiar o desconhecido. Mas algumas portas, como aquelas gravadas com advertências em hieróglifos, talvez devessem permanecer fechadas. O fascínio pelo desconhecido é poderoso, mas o respeito pelos segredos antigos é igualmente crucial. E você, ao ouvir essas histórias, refletir sobre as tragédias e conquistas daqueles que ousaram, se pergunta: se tivesse a oportunidade, atravessaria o limiar de uma dessas tumbas sagradas, sabendo que pode estar à espreita? O destino daqueles que vieram antes de nós serve como advertência, mas também como convite à descoberta. Cada escolha carrega um risco. E talvez o maior mistério de todos seja decidir até onde estamos dispostos a ir para desvendar o passado. Até onde o mistério dos faraós continuará nos intrigando, desafiando nossos limites de compreensão e nos conectando ao desconhecido, só o tempo dirá. Talvez seja melhor que certos segredos fiquem enterrados para sempre. Mas ao final, a decisão de desenterrá-los sempre será nossa. O que você faria?